Beleza. Olá, mis hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Me imagino que ustedes están viendo a la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Así es, pastor. Si usted enciende además su cámara, va a aparecer en un recuadro aquí abajo para que lo podamos observar. Gracias. Vamos a iniciar a série Fundamentos de la Fé Cristiana. E nossa primeira classe trata de la importância de los fundamentos. Quando hablamos de fundamentos, suele venir a nuestra mente casi inmediatamente la imagen de piedras, rocas y cimientos. De hecho, los fundamentos son la base de sustentación de un edificio o casa. Ustedes chilenos, casi todos acá, sabem de la importância de los fundamentos, especialmente em um país sísmico. Por isso, os fundamentos são sólidos. A Bíblia utiliza muito a imagem de fundamento para expressar algo fuerte, duro, maciço, arraigado. Vemos alguns versículos que nos apresentam essa perspectiva. Por exemplo, Isaías 28:6. Portanto, assim diz o Senhor Deus. E aqui pongo por fundamento em Sión uma pedra provada, angular, preciosa, fundamental, bem colocada. El que crea en ella não será perturbado. Sión é um monte e o Senhor acá disse que pone em Sión uma pedra provada, angular, preciosa, fundamental. Em Efésios 2:20 lemos: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, lemos: no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. En el segundo libro de Samuel 22:47, el Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. São alguns versículos que nos apresentam a ideia de fundamento, de roca, como algo firme, maciço, duro. Además, a mesma Bíblia descreve a los creyentes como piedras vivas. Lemos en la primeira carta de Pedro: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituales aceptáveis a Deus por meio de Jesucristo. Em outros passagens do Novo Testamento, como creyentes, somos apresentados como edifício de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, e neste mesmo capítulo, como templo de Deus, versículo 16. Pablo afirma que nadie pode poner outro fundamento que el que está puesto, el cual é Jesucristo. Assim que o fundamento da igreja, é dizer, o fundamento de la vida de los creyentes, é Jesucristo. É nosso Senhor e Salvador Jesus. Al hablar de los fundamentos de la fé cristiana, nos referimos a las verdades elementares de nuestra creencia en Dios. Es decir, de las doctrinas sobre las cuales las columnas están assentadas. Incluso, dicho sea de paso, la imagen que se compartilhou nas redes sociais quando hicimos o anúncio
série sobre os fundamentos da fé cristiana. A imagem apresenta umas colunas, e é uma boa imagem, porque as colunas estão sobre o fundamento. Assim que a Bíblia desarrolla muito esta ideia de fundamento, de base, de roca, de algo sólido en el qual devemos crescer, ou a partir del qual devemos crescer e desarrollar-nos como cristianos. Pero ¿por qué los fundamentos son importantes? Me gustaría comentarles ou mostrar-lhes 3 aspectos por los quais podemos justificar a importância de los fundamentos. Os fundamentos são importantes porque são espirituales. Esta é a natureza de nossos fundamentos. Alguns versículos a respeito. Ezequiel 36, 26. Os daré coração novo e pondré espírito novo dentro de vosotros e quitaré de vuestra carne el coração de piedra e os daré um coração de carne. Ezequiel está falando de la conversión, de uma transformação, que Deus saca el coração de piedra e reemplaza este coração de piedra, muerto, sem vida, por um coração de carne. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Pablo menciona o seguinte: porque por um solo espírito fuimos todos bautizados em um corpo, sejam judios ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo espírito. A todos se nos deu a beber de um mesmo espírito. Em Romanos, capítulo 10, Pablo afirma: cerca de ti está a palavra, em tu boca e em tu coração. Esta é a palavra de fé que predicamos. Que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor e creyeres em tu coração que Deus le levantou de los muertos, serás salvo. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido del Espírito, dijo Jesús a Nicodemo, Espírito es. Mis hermanos y hermanas, la fortaleza de los creyentes no es otra sino una unión espiritual con Jesucristo. Los fundamentos de la iglesia no son la albañilería de su templo, ni sus propiedades. Tampoco son los documentos y actas que la iglesia guarda y preserva. Sus fundamentos no tienen que ver con su membresía y liderazgo, con su historia, con aspectos terrenales. Fíjense que todas estas cosas tienen su valor, tienen su importancia, pero no constituyen los fundamentos de la fe cristiana. Nuestro templo, las propiedades, los bienes materiales, los documentos y actas. En Europa, por ejemplo, hay iglesias que poseen documentación del siglo XVI, del siglo XVII. El fundamento de una iglesia no tiene que ver con el tamaño de su membresía, aunque sea importante la membresía, por supuesto, no tiene que ver con la capacidad de su liderazgo o con su historia. No. Nuestros fundamentos son espirituales y por ende tienen valor eterno. A los Corintios, Pablo afirma en la segunda carta, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. La convicción de que los fundamentos de la fe cristiana son espirituales, esta convicción ha impulsado muitos cristianos em várias partes do mundo a donar seus bienes e dinheiro a projetos admiráveis e que são benéficos à humanidade. Como alguns de vocês sabem, eu tive a oportunidade de passar uma temporada, um ano nos Estados Unidos, por motivo de estudos. E é impressionante a quantidade de instituições, de edifícios, que foram construídos ou que são mantenidos por la donação, por la ofrenda de uma pessoa ou de famílias. Em la universidade em la qual tive a oportunidade de estudar, o edifício principal, o maior edifício, aí levava em um rinconcito o nome de la pareja que havia donado sua herência para dicha universidade. A universidade mais famosa, quizás del mundo, é a Universidade de Harvard. E seu nome tem que ver com o nome de um pastor, John Harvard, que donou sua biblioteca e um pouquinho de plata que tinha a uma pequena escola que se iniciava aí na cidade de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, alrededor do ano 1640. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Brasil, tinha este nome, Mackenzie, porque um advogado estadunidense, John Mackenzie, donou parte de sua herência à escola americana que havia sido fundada por uma pareja de missioneiros no ano 1870. E com a donação do hermano John Mackenzie, a escola cresceu e pudo oferecer, já a fins do século XIX, na cidade de São Paulo, uma licenciatura em engenharia civil. Em Estados Unidos isso é muito comum, também em Inglaterra. Por supuesto que também em outras partes do mundo isso acontece. Quizás mais em Estados Unidos, em Inglaterra ou em países de tradição protestante, justamente por esta consciência que muitas pessoas têm ou tiveram de que os recursos materiais, os bienes materiais, o dinheiro, certo, a herência, estas coisas são passageiras e há que inverti-las em projetos, certo, cujo valor não se restringe a uma década, a um par de anos, sino que seu valor repercute por muito. E aqueles que fazem isso, impulsados por el amor a Deus, vão a receber recompensas em la eternidade. Nesse marco, me gusta também recordar que muitos han donado sua vida à causa das missões. Uma pessoa que lo hizo foi o missioneiro americano Jim Elliot, que foi morto em Equador, em uma selva em Equador, na década de 50. Jim Elliot afirmou: não é necio aquele que dá lo que não pode guardar, para obter lo que nunca poderá perder. Jim Elliot e outros missioneiros foram assassinados por uma tribo de indígenas. Anos depois, estes indígenas foram convertidos ao Evangelho. E uma das pessoas que o Senhor utilizou para convertir a estes indígenas foi a esposa de Jim Elliot.
que era missioneira e que decidiu quedar-se trabalhando em Equador, aunque ante a pérdida, a muerte de seu esposo. Uma escena muito hermosa em las misiones del siglo XX es la siguiente. El indígena que matou, que cometeu o assassinato de Jim Elliot, foi convertido, se tornou pastor e bautizou a hija de Jim Elliot. En el mismo rio que recebeu a sangre de Jim Elliot, quando ele foi assassinado. O evangelho é poderoso. Deus é poderoso. Pode converter uma pessoa em predicador, como lo hizo com Pablo, que antes perseguia a igreja e passou a ser um predicador do evangelho. Assim que, com respeito aos fundamentos, primeiramente me gostaria destacar este aspecto. Nossos fundamentos são espirituais, não são materiais. Ojo, que tus lutas, que tu esforço, que tu tempo, tudo isso seja invertido em valores eternos e não em questões que solamente podem beneficiar a ti e a tu geração. Me gostaria de saber se há alguma dúvida, alguma consulta de algum irmão com respeito a esse primeiro tópico, a esse primeiro aspecto, que nossos fundamentos são espirituais. Se há, o irmão pode prender seu micrófono e apresentar sua dúvida com respeito ao conteúdo. Alguém tem dúvidas sobre o conteúdo que foi exposto, sobre o que ha sido comentado? No. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ok. Se há dúvida, pode apresentá-la al final. Outra razão por la qual os fundamentos têm sua importância é que são resistentes, permanecem de pé depois de muitos siglos. Me refiro a las verdades de la palavra de Deus, que são a base de nossa fé. De hecho, nosso Senhor Jesucristo afirmou: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. É o que hemos visto a lo largo del tempo, é o testemunho de la história. La predicación del evangelio ha convertido y cambiado la vida de millones de personas desde los tiempos más remotos, y así será hasta el regreso de Cristo. Quando eu comento, al comentar isso, me viene a la mente algo que leí quando era jovencito. Uma lección de escuela bíblica em uma revista, em um texto impresso, que apresentava evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. E algo que o autor dizia nesta revista é que uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus é a transformação de vidas, é a conversão de milhões de pessoas ao longo do tempo. Isso comprueba que a Bíblia não é um tratado com doutrina política, não é um manifesto ideológico, não é um mero livro humano. A transformação de vidas de pessoas em diferentes países, em todas as regiões do mundo, em todas as épocas do mundo, bajo os diferentes contextos, é uma maravilhosa manifestação, uma maravilhosa evidência de que, de hecho, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim que os fundamentos da fé cristiana são resistentes. Hemos visto su efeito, su poder,
sus benefícios, sus frutos a lo largo da história. Podemos exemplificar isso mencionando os credos e confissões de fé da igreja. Os credos e confissões de fé atestiguam como os fundamentos da fé resistem a la prueba del tempo. Que são credos? Credos são resumidas, acotadas declarações de fé. E confissões também são declarações de fé, pero não resumidas, sino que extensas, sino que grandes, voluminosas, certo? Os credos de la igreja remontam a la época antigua. Normalmente, os credos foram produzidos hasta el siglo VII depois de Cristo, ou seja, durante os 6, 7 primeiros ciclos da era cristiana. As confissões han sido produzidas a partir do século XVI, e a época na qual se produziram mais confissões tem que ver com os séculos XVI e XVII, no contexto do surgimento e expansão do protestantismo. Então, credos e confissões são declarações de fé que têm como diferença mais elementar seu tamanho, sua extensão. Por exemplo, no ano 325, houve uma assembleia na cidade de Nicea e se redactou o credo niceno, que diz, fragmento do credo niceno afirma, diz: cremos em solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em solo Senhor Jesucristo, el Hijo de Deus, unigênito, nascido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, não criado, de la misma naturaleza que el Padre. Esta foi a formulação del credo que se redactou em Nicea, em dicho ano. Qual era a herejia, qual era a ameaça doutrinária que a igreja cristiana enfrentava a la sazón? Um presbítero de Alejandria, em Egipto, Ário, sostenía, e sua ideia estava se esparcindo e ganhando muitos adeptos, muitos defensores. Ário de Alejandria sostenía que Cristo, que Jesus, era a primeira criação de Deus. É decir, que Jesus não era eterno, como o Padre é eterno. Então, o arianismo ensinava isso. Foi uma ameaça à igreja. Então, a igreja se reuniu e decidiu que não é assim, que Cristo não é a criação de Deus, Cristo é o próprio Deus. Por isso, o texto do credo niceno afirma: el Hijo de Deus unigênito, de la misma essência, nascido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, não criado, de la misma naturaleza que el Padre. El credo de los apóstoles, que remonta al siglo V después de Cristo, afirma: creo en Dios, Padre Todo-Poderoso, Criador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Fíjense que el credo de los apóstoles expresa verdades básicas de la fe cristiana en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Outro credo que podemos mencionar é o credo de um irmão nosso chamado Atanásio. Não se sabe exatamente o ano, pero se supone que entre fines do século
del século V e início do século VI é a época do credo de Atanásio, que dizem, em uma parte, que adoramos a um solo Deus em la Trinidade e a la Trinidade em la unidade, sem confundir as pessoas, Padre, Hijo e Espírito Santo, nem separar a substância. Porque uma é a persona del Padre, outra la del Hijo e outra la del Espírito Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Foi outra discussão muito séria que se travou, que se deu na época, com respeito a la Trinidade, a la doutrina de la Trinidade. E vemos aquela preocupação de Atanásio de assegurar, de sostener, de defender que Padre, Hijo e Espírito Santo têm uma sola divinidade, a mesma glória e possuem a mesma majestade. Então, alguns fragmentos de credos da época antiga. A Confissão de Fé de Westminster, cujo texto se terminou no ano 1647, afirma em seu primeiro capítulo, parte 10, párrafo 10, el juez supremo por el cual deben decidirse todas as controvérsias religiosas, todos os direitos de los concilios ou consejos, as opiniões de los hombres antigos, as doutrinas de homens e de espíritos privados, e em cuya sentencia devemos descansar, não é nenhum outro mais que o Espírito Santo que habla em las Escrituras. É decir, não é a tradição, não é outro livro, sino o Espírito Santo, como se ha revelado, como se ha manifestado na própria Bíblia, nas Escrituras. Qual é a implicação disso? De afirmar que os fundamentos são resistentes, certo? E que han permanecido de pé a lo largo del tempo. São várias as implicações, me gostaria de señalar uma. A diferença do sentimentalismo carismático. A que me refiro por sentimentalismo carismático? Eu sinto. Porque eu senti, então eu creio. Isso é perigoso. Porque as emoções humanas são um terreno muito complexo. Não são um terreno firme, certo? E a Bíblia habla que nosso coração é engañoso. Então, não podemos fundamentar nossa fé, nossa crença en el sentimento. Aunque seja importante, não estou dizendo que devemos desechar os sentimentos, pero não constituem a base de nossa fé. Igualmente, o experiencialismo não deve servir como base para nossa fé. A que me refiro por experiencialismo? Eu lloré, por exemplo, é a pessoa, ou tem que ver com essa postura de fundamentar uma prática, uma ideia, sostener um pensamento, fazer uma afirmação basado em uma experiência personal. Les vou dar um exemplo. Sabemos que há pessoas, há cristianos que, no dia de sua conversão, lloraram, certo? Experimentaram um quebranto tão forte que lloraram. Pero el hecho de que algunos cristianos hayan llorado en el día de su conversión no significa decir que todas las conversiones deben o son asociadas, acompañadas de llanto, de lloro, de llanto. Yo no puedo afirmar que las verdaderas conversiones son aquellas que se dieron en un contexto de profundo quebranto y de llanto. No es así, porque as experiências são diversas. Há pessoas que não logram ubicar, dizer, o dia de sua conversão, porque sua conversão não se deu em um dia, em uma ocasião, foi um processo. Obviamente, houve algum momento, certo, que Deus, certo, convertiu o coração, pero
não sempre vamos a lograr recordar e ubicar precisamente este momento. Também não podemos sostener, fundamentar, basar nossa fé no subjetivismo, certo? Que significa fundamentar, hacer afirmações doutrinárias basadas em minha opinião. A meu juízo, a Bíblia diz, que loucura seria isso? Imaginem um predicador, um pastor que a cada domingo, no púlpito, certo, traz ler a Bíblia para predicá-la, dizer, a meu juízo, segundo minha perspectiva, hermanos, não deve existir na igreja, certo, esse tipo de postura em lo que concerne a verdade de Deus. Assim disse Jeová. Ou Jeová dijo, ou não dijo, e se não dijo, nos callamos e não emitimos nossa opinião. Assim que também devemos ter cuidado com esta postura muito particular, muito personal, certo? Não estou dizendo que não há um elemento subjetivo, personal, íntimo, particular na experiência cristiana. Lo hay, pero isso não é a base da igreja. Também tampouco pode ser o tradicionalismo. O que significa tradicionalismo? É que sempre se hizo assim, especialmente em denominações muito antigas, certo? Que tem aí, que cargam o peso da história nos ombros, na espalda, certo? É muito comum encontrar esse tipo de postura para justificar as práticas. É que sempre se hizo assim. A pergunta não é se devemos manter algo porque sempre se hizo assim, se deve manter algo porque sempre se hizo assim. Necessitamos manter algo que sempre se hizo assim, aunque não seja mais relevante e inteligente, útil, eficiente para nossa realidade. ¿Entiende? Então, os fundamentos da fé cristiana han resistido ao tempo e han bendecido a la igreja a lo largo da história, certo? E são, de hecho, consistentes, são resistentes, a diferença do sentimentalismo carismático, do experiencialismo, do subjetivismo, do tradicionalismo e de qualquer outro ismo que pueda existir, que pueda surgir na vida da igreja. Muito bem. Terceira razão por la qual os fundamentos são importantes, porque constituem a base da vida cristiana e nos dão estabilidade. Já hemos visto que os fundamentos são importantes porque são espirituais, primeiramente. Já hemos comentado que os fundamentos são resistentes, han permanecido de pé, han resistido à prova do tempo. E agora vamos a comentar, para concluir nossa classe, que os fundamentos da fé cristiana constituem a base da vida cristiana e nos dão estabilidade. Estabilidade é fundamental. Os que manejam sabem a importância da estabilidade em um auto. Por isso, há que preocupar-se com o estado dos pneumáticos, as condições do auto, especialmente antes de fazer um largo viaje. Certo? É necessário gozar de estabilidade para poder produzir no trabalho. Se uno não está aí enfocado, não se encontra em uma condição de estabilidade psíquica, mental, se uno é instável, não vai lograr rendir o que se espera dele. Certo? Então, os fundamentos são a base e nos dão estabilidade. A Bíblia afirma em Hebreus, capítulo 6, por isso, deixando a um lado as ensinanças elementares acerca de Cristo, avancemos hacia a madurez. Não volvamos a poner os fundamentos. Ojo com esta afirmação. O texto não está desechando os fundamentos. O que o texto está condenando é o seguinte: cristianos, pessoas que levam muito tempo na fé, pero que todavia não han subido, não han crescido, não han avançado.
Os fundamentos são importantes para o começo, para o início, pero uno não pode quedar-se solamente em los fundamentos. Há que levantar, há que construir as colunas, há que poner o techo, certo? As paredes, há que ornamentar a casa, o edifício. Então, os fundamentos são a base, pero não podemos quedar-nos para sempre, certo? Aí solamente enfocados em los fundamentos. Há que desarrollar, há que avançar hacia a madurez, hacia, certo? Uma vida abundante, uma vida que de hecho produzca a 30, a 60, a 100 por um, que bendiga a muitas outras pessoas. A los Efésios, Pablo afirma, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquele que es la cabeza, esto es Cristo. Es fundamental estar arraigado en la persona de Cristo para avanzar en la carrera cristiana. El propio Señor Jesús afirmó, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mim, não podem ustedes hacer nada. Juan, capítulo 15, versículo 5. No versículo 10 deste mesmo capítulo, Juan 15, Jesus afirma, si guardareis mis mandamientos, permanecereis em mi amor. O que significa permanecer em Cristo? Significa permanecer arraigado, radicado em sua palavra, em seus mandamentos. Em resumo, para crescer, há que dominar os elementos básicos, os fundamentos. Isso em vários âmbitos da vida. Nadie logra comunicar-se satisfatoriamente sem manejar um vocabulário básico. Neste momento, minha esposa e eu estamos tentando ajudar Timoteo e a Helena a falar. Especialmente Carla les está ensinando algumas palavras, como papá, mamá, água, para que logrem comunicar-se. E também, depois, alguns verbos. Quando uno empieza a aprender um outro idioma, um idioma que não é seu idioma, por supuesto, um idioma estrangeiro, outra língua, a isso me refiro, há que ampliar o vocabulário. Há que entender as formas do verbo, no passado, presente e futuro, para que pueda comunicar-se. No futebol, nadie jugará bem futebol sem dominar os fundamentos básicos, controlar o balão, conduzir o balão, passar o balão e rematar, patear, certo? Se uno não domina os fundamentos básicos do futebol, não poderá vir a ser, certo, como Alexis, como Vidal, como outros bons jogadores. É necessário dominar os fundamentos, conhecê-los, apropriar-se de eles para crescer, para avançar, para progressar. Um cristiano cuja vida esteja firmada en el Senhor e em sua palavra jamais será levado por vientos de doutrina. Las sectas religiosas, ¿por que las sectas religiosas crescem? Porque as pessoas não conhecem o mínimo da verdade de Deus. Um cristiano cuja vida esteja firmada no Senhor e em sua palavra jamais será levado por ideologias e posturas que vão em contra do evangelho, em contra da palavra de Deus, como machismo, como feminismo, como aborto, como homossexualismo, como ideologia de gênero e tantas outras posturas e ideologias que han sido muito defendidas em nossa época, em nosso tempo. Assim que, meus irmãos,
Los fundamentos también son importantes porque constituyen la base de la vida cristiana y nos dan estabilidad. Debemos avanzar, progresar, construir sobre los fundamentos. Conclusión. Hemos hablado de la importancia de los fundamentos. Son espirituales, son resistentes, son la base de nuestra fe y nos dan estabilidad. Sin embargo, antes de echar los fundamentos en un sitio, los ingenieros estudian el tipo de suelo sobre el cual se pretende construir. Es interesante. Es importante conocer el suelo para echar el fundamento. A respecto, según su textura, existen algunos tipos de suelo. El suelo arenoso es un tipo de suelo de textura muy ligera y que posee muy poca carga orgánica. En consecuencia, no es un terreno fértil. El suelo arcilloso tiene una textura pesada y pegajosa, abundante en materia orgánica. El suelo limoso no contiene materia orgánica y es estéril por definición. Hay también los suelos pedregosos, que son los suelos compuestos de rocas de diferentes tamaños. Los fundamentos necesitan ser echados en buen suelo. Del punto de vista bíblico, los fundamentos necesitan de buen suelo. De não ser assim, não cumprirão su propósito. La palabra de Dios es el fundamento. La buena semilla, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La buena semilla es la palabra. Y la buena semilla es la que cae en buena tierra y da frutos. Por lo tanto, la pregunta ahora es, ¿cuál es el tipo de suelo de tu corazón? ¿Tu corazón es buena tierra? ¿Tu corazón está preparado para recibir o ya ha recibido el buen fundamento que es Cristo y su palabra? Si es así, tú debes crecer, tú debes desarrollarte como cristiano. Deve dar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Deve bendecir ao maior número de pessoas possível. O fundamento é Cristo, que é a palavra de Deus, encarnada, escrita e predicada. Em Cristo podemos ser como Jacobo, Pedro e Juan, columnas da igreja. Em Apocalipse, o mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia es: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dijo Jesús. La iglesia de Dios necesita de columnas que le den visibilidad ante el mundo. El fundamento está puesto y el fundamento es Cristo. Y la iglesia somos nosotros, los cristianos, que podemos llegar a ser columnas, no en el mismo sentido de Jacobo, Pedro y Juan, que fueron apóstoles, sino en el sentido de que personas que construyen, que desarrollan la obra del Señor en el mundo. Tú y yo somos invitados a edificar sobre el fundamento, sobre Cristo, con oro, plata y piedras preciosas, e não com madeira, heno e hojarasca, segundo Pablo em la primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. E no contexto deste capítulo, ouro, plata e pedras preciosas são materiais resistentes ao fuego, a diferença de la madeira, del heno e de la hojarasca, que não resistem ao fuego. Tu e eu somos invitados a edificar sobre o fundamento, e este fundamento é Cristo, certo? A entregar o melhor de nosotros, a fin de que la obra del Señor crezca y pueda ser cada vez más visible en el mundo. Que el Señor bendiga a todos nosotros, mis hermanos y hermanas. Muy bien, según mi reloj, estamos a las 11. Creo que podemos aí dedicar um tempo para perguntas, certo? Assim que... Hermanos, perguntas, comentários, les escucho. Olá.
Así, aquí estamos, pastor. La hermana Brisa quiere comentar algo. Mi hermana Brisa. La verdad que no quiero comentar, sino quiero hacer una pregunta que se refiere a si este material va a quedar en el sitio. Va a quedar como para volver a leerlo. ¿Usted se refiere a la clase escrita? Sí, sí. Sí, por supuesto. Certo? Isso aí será compartido a la hermandad y a todos que quieran, por supuesto. Ya. Y lo otro que quisiera hacer alcance es que la primera cita que usted dijo, no Sí. sé si yo escuché mal, pero está equivocada. Ah, ok. Es 28:16 y no 28:6. Perfeito. Muchísimas gracias, hermana. Já acabo de arreglar acá en mi computador. Muchas gracias, de verdad. Preguntas, comentarios. Pastor. Sí. Fernando, por acá. Si quieren, pueden prender sus cámaras ahora, hermanos. Sí. No, una pregunta. Usted decía al final de que es muy importante el suelo sobre el cual poner el fundamento. Pero alguien podría decir que no soy buen suelo y llevarse mucho tiempo en la vida rehuyendo el no proclamar, digamos, ser cristiano o cristiana, porque no es buen suelo y no puede recibir ese fundamento. ¿Puede el Señor cambiar el suelo? Por supuesto, pô. Em realidade, todos os seres humanos são malos suelos. Todos nós não temos nosso coração, o coração de todos nós, de todos os seres humanos, de toda a humanidade, não é bom suelo. Pero o Senhor pode transformar a mala tierra, certo, em buena tierra. É obra de seu poder. Então, o que uno hay que hacer é reconhecer que não é buena tierra e dizer, Senhor, haga a obra em minha vida. E o Senhor não rehúsa a todos aqueles que lhe buscam de maneira sincera e por meio de Jesus. Assim que, através de Cristo, certo, se pode dar a transformação do suelo. É o que ha passado a todos nós outros acá. Estamos acá porque hemos sido transformados, certo? Usando outra imagem, ha sido sacado de nós outros o coração de pedra e ha sido reemplazado por um coração de carne. Assim que, se o Senhor é poderoso para reemplazar o coração de pedra por um coração de carne, igualmente seu poder pode transformar a mala tierra em buena tierra. Querido pastor, precisamente en ese sentido, iba a comentarle acerca de que en estos 3 puntos que usted mostró, cómo veo que el Espíritu Santo tiene tanta influencia en cada uno de ellos. Partiendo porque nos comentaba de que nuestros fundamentos son precisamente espirituales y por tanto nos lo son transmitidos a través del Espíritu Santo del Señor y son fundamentos que quedan calados dentro de nuestro corazón. Y me gustaría conocer su reflexión al respecto de eso en estos puntos que usted nos mostró hoy. ¿Podrías... No entendí la pregunta exactamente. ¿Podrías resumirla? Sí. ¿Cómo ves tú, pastor, la acción del Espíritu Santo en estos fundamentos, ¿no es cierto? En cada uno de estos 3 tópicos que nos mostraste hoy. Muy bien. Ahora me cuadró. Primeramente que el Espíritu Santo es el agente a través del cual el Señor obra en nuestra vida. En la conversión, en la santificación, que es el proceso que se inicia en la conversión, y también en la glorificación, ¿cierto? Cuando Jesús vuelva, seremos glorificados. Entonces,
em resumen, somos convertidos y mantenidos en la fe por la obra del Espíritu Santo. En lo segundo, con respecto a la resistencia de los fundamentos, el Espíritu Santo ha guiado a su pueblo y siempre lo hará a lo largo de la historia. Vemos isso na época do Antigo Testamento, através de los profetas, de los verdadeiros sacerdotes que serviram a Deus no tabernáculo, no templo e mesmo antes do tabernáculo, certo? Por exemplo, Noé é chamado de pregoneiro de justiça, certo? Na época do Novo Testamento, o Espírito Santo inspirou a los apóstolos para escrever los livros do Novo Testamento e a los discípulos e alguns discípulos de los apóstolos a lo largo destes 2000 anos de história. Então, o Espírito Santo ha trabalhado, ha conduzido a la igreja, ha entregado verdades sólidas que sirvem para que a igreja pueda enfrentar qualquer tipo de ameaça intelectual, doutrinária, certo? E não só enfrentar, sino que lograr sair vencedora, exitosa. E o terceiro que tem que ver com la estabilidade, à medida que uno se apropria de las verdades bíblicas, certo? E não só de las verdades bíblicas, porque a fé cristiana não se resume a uma questão teórica de conhecimento, sino que também a la vivência de la fé en el âmbito privado, personal e também en el âmbito comunitário, congregacional, porque formamos parte de uma família. À medida que uno se apropria de las verdades bíblicas entregadas por el Espírito Santo, certo? Em la Bíblia e através de las predicações, sempre quando estas reflejam o conteúdo bíblico. E também à medida que uno se involucra em la obra de Deus, em la igreja e en el servicio al Señor, más allá de la iglesia, en el reino de Dios que se manifiesta en el mundo, uno tiene la debida base, ¿cierto? Fundamento para crecer y para bendecir a muchos. Todo eso vemos la obra del Espíritu Santo. Por eso es fundamental, certo? Conhecer a persona do Espírito Santo e sua relação com Cristo e com o próprio Deus Padre, e tudo isso podemos levar a cabo através das Escrituras e também através de la irmandade, de participar da igreja, porque o Espírito Santo ha entregado diferentes dones, certo? No corpo de Cristo, e esta distribuição de diferentes dones beneficia a todo o corpo de Cristo. Porque mientras tú exponías, no dejaba de dar vueltas en mi cabeza la verdad bíblica de buscar la llenura del Espíritu Santo. Sí. Porque permanecer sólidos en este fundamento es buscar la llenura de ese Espíritu Santo. Saber de que Él es el que está actuando, de que por Él somos guiados y a través de Él podemos llegar a vivenciar precisamente estos fundamentos y estas verdades. Claro, por supuesto. Não, de acordo. Só aproveito tu comentário para também aclarar, porque é provável que alguém não conozca a expressão ou eventualmente la malinterprete. Llenura do Espírito Santo significa uma vida plena do Espírito Santo, certo? Não significa necessariamente falar outras línguas, certo? Realizar milagros. Llenura do Espírito Santo significa viver segundo os valores do Evangelho, certo? E impulsado por el Espírito Santo, bendecir a los demás. Uma pessoa llena do Espírito Santo é uma pessoa em la qual vamos anotar a presença de Cristo em sua vida. É uma pessoa que não hablará muito, pero viverá muito segundo o Evangelho. Como necessitamos de creyentes llenos do Espírito Santo, que sejam de bendição para a igreja e para o mundo, porque um creyente lleno do Espírito Santo será uma bendição para todas as pessoas. Muito bem. Ok, meus irmãos, alguma outra pergunta, algum outro alcance? Tenham total liberdade. A ideia cá é compartilhar, é crescer como família.
Muy bien, tengo la impresión que no. De todas maneras, si alguien quiere hacer una consulta privada, ¿cierto? Puede hacer a través de correo, de WhatsApp, o puede llamarme. El número de mi teléfono aparece en el boletín de la iglesia, mi correo aparece en el boletín de la iglesia, los hermanos también tienen ahí mi contacto por WhatsApp, no hay problema, pueden hacer llegar la duda, el comentario de diferentes maneiras, e o material, certo? Vou revisar para ver se todas as citas estão aí devidamente corretas. Será compartido em las redes sociais de la igreja, certo? Por supuesto que a ideia é compartilhar com a irmandade.